Ao se aproximar do Sistema Solar, o cometa Atlas revelou algo que deixou os astrônomos de todo o mundo em alerta: emissões de vapor d'água e jatos poderosos, comportamentos típicos de cometas locais, mas extremamente surpreendentes para um visitante vindo do espaço interestelar. Em teoria, as temperaturas extremas do espaço profundo deveriam ter preservado esses compostos voláteis por bilhões de anos. Isso faz do Atlas uma verdadeira cápsula do tempo, oferecendo uma rara oportunidade de estudar materiais formados em outro sistema estelar. Mas o que chamou ainda mais atenção foi a detecção de um jato em direção contrária ao esperado, um fenômeno misterioso conhecido como anticauda, algo extremamente raro e intrigante. Os cometas são verdadeiros laboratórios naturais do espaço, guardiões do passado cósmico. Eles preservam o material primordial da formação dos planetas e exibem caudas que podem se estender por milhões de quilômetros, moldadas pela força do vento solar e pela radiação do Sol. Normalmente, essas caudas seguem padrões previsíveis. A de poeira se curva acompanhando a órbita do cometa, enquanto a cauda iônica sempre aponta para o lado oposto ao Sol. Porém, às vezes, o universo nos prega peças. Surge então a anticauda, uma formação que parece desafiar toda a lógica, apontando momentaneamente na direção contrária das caudas tradicionais, um fenômeno tão raro que poucos telescópios tiveram o privilégio de registrá-lo. A anticauda é uma ilusão cósmica criada pela perspectiva e pela geometria orbital. Dependendo da posição da Terra, parte das partículas de poeira liberadas anteriormente pode parecer se projetar à frente do núcleo do cometa. Mas, na verdade, elas não estão indo contra o Sol. É o nosso ponto de observação que cria essa ilusão, como se o cometa estivesse desafiando as leis da física. Esse fenômeno dura poucos dias ou semanas e exige condições muito específicas para ser visível. Mesmo assim, ele nos lembra o quanto a aparência dos cometas depende não só da física, mas também do ângulo em que os observamos. No caso do Atlas, as observações mostraram uma estrutura incrivelmente complexa ao redor do núcleo, sugerindo a existência real de uma anticauda perceptível. Como ele é um visitante de fora do Sistema Solar, sua composição pode ser diferente de tudo que conhecemos. As partículas de poeira que o formam talvez sejam mais densas ou tenham sido liberadas em ângulos incomuns, o que pode ter criado o alinhamento perfeito para que a Terra observasse essa formação inversa. Se confirmada, essa seria a primeira anticauda registrada em um cometa interestelar, algo sem precedentes na história da astronomia moderna. Essa descoberta levanta questões fascinantes. Será que cometas de outros sistemas se comportam de forma semelhante aos nossos? As partículas expelidas por eles podem refletir a luz solar de maneiras diferentes, com tamanhos e propriedades ópticas fora do padrão. Isso influencia diretamente o brilho e o formato da anticauda, e até pode ajudar os cientistas a deduzirem a composição química original do cometa. Se for comprovado que o Atlas possui de fato uma anticauda física, isso mostraria que, mesmo formados em lugares distantes da galáxia, esses corpos seguem as mesmas leis universais, embora sob condições únicas e surpreendentes. Estudar esse fenômeno pode revelar segredos profundos, estimar a rotação do núcleo, sua massa, o grau de fragmentação e a direção dos jatos de emissão. As novas observações confirmaram que o Atlas provavelmente tem mesmo uma anticauda, e isso deixou cientistas em polvorosa. Afinal, as caudas dos cometas sempre se formam na direção oposta à radiação solar. Mas no caso do Atlas, o que se vê é um rastro de poeira que contradiz essa lógica, indicando a presença de um mecanismo físico ainda desconhecido. Enquanto a maioria das anticaudas conhecidas pode ser explicadas como ilusões de perspectiva, o Atlas parece ir além. As análises sugerem que essa estrutura pode ser fisicamente real, ou seja, as partículas não estão apenas suspensas no plano orbital, mas foram realmente lançadas em uma direção não convencional. E isso é absolutamente fascinante. Mesmo a uma distância de quase 4 unidades astronômicas do Sol, o Atlas apresentou uma coma densa e ativa, liberando continuamente material, algo incomum para cometas tão distantes. Isso sugere que sua estrutura interna contém bolsões de gelo e poeira que se aquecem de forma desigual, criando jatos assimétricos e caudas imprevisíveis. Alguns pesquisadores até levantaram hipóteses provocativas: e se o Atlas não fosse totalmente natural? Claro, essa teoria serve mais como metáfora, para destacar o quanto seu comportamento é anômalo e misterioso. Afinal, estamos falando de um objeto formado em outro sistema estelar, sob condições químicas e térmicas completamente diferentes das do nosso sistema solar.
Isso significa que seus compostos voláteis e sua poeira podem reagir à luz do Sol de maneiras que nunca observamos antes. Os dados indicam que o núcleo do Atlas possui zonas de atividade distintas, liberando materiais a temperaturas diferentes. Essa diversidade torna plausível a existência de uma anticauda física e persistente, composta especialmente por partículas metálicas mais densas, menos afetadas pelo vento solar. Se confirmada, essa descoberta exigirá novos modelos teóricos para explicar como cometas interestelares interagem com o Sol e como suas superfícies reagem ao calor. O Atlas continua sendo monitorado à medida que se afasta, ocultando-se atrás do Sol. Quando reaparecer, pode revelar ainda mais segredos sobre sua origem e comportamento. A possível confirmação de uma anticauda genuína não apenas ampliará nosso entendimento sobre os cometas, mas também desafiará tudo o que sabemos sobre a física desses corpos celestes. O Atlas pode enfim marcar um novo capítulo na história da astronomia, um lembrete de que o universo ainda guarda mistérios além da nossa compreensão. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito o crescimento do projeto e a divulgação da ciência. Obrigado por assistir e até a próxima jornada pelo cosmos.